Eu nunca acreditei em reencarnação. Para mim, a vida era simples: nascemos, vivemos, morremos, e isso era tudo. Mas o que aconteceu comigo nas últimas semanas fez com que tudo que eu acreditava desmoronasse. Talvez eu nunca consiga entender completamente, mas preciso contar o que aconteceu antes que perca o resto da minha sanidade. Tudo começou com sonhos. Sonhos tão intensos que não pareciam apenas frutos da minha imaginação. Eles eram claros, detalhados, e me deixavam com uma sensação estranha ao acordar, como se eu tivesse vivido aquilo. Nos primeiros sonhos, eu estava em uma pequena cidade, algo muito diferente da minha vida atual. Era uma vila antiga, com ruas de pedra e casas com telhados vermelhos e tijolos expostos. Eu andava pelas ruas como se soubesse exatamente onde estava, mas não reconhecia o lugar. O cheiro de pão fresco e madeira queimando no ar era forte, mas o mais estranho era a sensação de pertencimento. Eu sentia que já havia estado ali antes, como se fosse minha casa. Na primeira vez, ignorei. Pensei que fosse apenas um sonho aleatório, nada demais. Mas, conforme os dias passaram, o sonho se repetiu. Em cada noite, eu vivia novas experiências naquela vila. Conhecia pessoas, falava com elas como se as conhecesse a vida inteira. Havia uma mulher em particular, com longos cabelos negros e um sorriso caloroso, que aparecia em quase todos os sonhos. Ela nunca me dizia seu nome, mas sempre se referia a mim como Daniel, o que era estranho, porque meu nome é Eduardo. Cada vez que acordava, a confusão aumentava. Não era só o fato de eu estar sonhando repetidamente com esse lugar, mas também que cada detalhe parecia tão real. Eu conseguia sentir o toque das pedras sob meus pés, o calor do fogo das lareiras, e até mesmo a textura dos livros que lia em uma pequena biblioteca local. Era como se eu estivesse vivendo uma vida completamente diferente enquanto dormia. Na terceira semana de sonhos contínuos, comecei a me preocupar. Decidi contar à minha amiga Júlia, que sempre foi mais aberta a essas coisas espirituais. Quando descrevi os sonhos para ela, a reação dela foi imediata: parece reencarnação. Talvez você esteja acessando memórias de uma vida passada. A ideia parecia ridícula para mim, mas Júlia estava séria. Ela me sugeriu procurar alguém que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo, alguém especializado em regressão de vidas passadas. Eu ri da sugestão inicialmente, mas, conforme os sonhos continuavam a se intensificar, comecei a me perguntar se ela estava certa. Talvez houvesse algo mais. Cedi à curiosidade e marquei uma consulta com um hipnoterapeuta. Quando entrei na sala dele, senti uma mistura de ceticismo e ansiedade. A sessão começou tranquilamente. Ele me guiou a um estado de relaxamento profundo, e em algum ponto, eu comecei a ver flashes da vila novamente. Desta vez, não eram apenas imagens, mas lembranças completas. Eu estava em um campo, colhendo trigo. A mulher dos meus sonhos estava lá, rindo ao meu lado. Seu nome, finalmente revelado, era Elisa. À medida que a sessão continuava, o terapeuta me fazia perguntas, e as respostas saíam automaticamente da minha boca, como se eu não tivesse controle. Onde você está? Ele perguntou. Respondi, na vila. Eu sou Daniel. Minha voz era diferente, como se fosse outra pessoa falando. E então, as coisas começaram a tomar um rumo sombrio. De repente, o cenário mudou. Estava escuro, e eu estava correndo pela floresta. A respiração de Elisa estava pesada, ofegante ao meu lado. Havia medo em seus olhos, e atrás de nós, ouvia-se gritos distantes, como se estivéssemos sendo perseguidos.
Tentei parar a sessão, mas algo me puxava para mais fundo naquela memória. Corremos até chegar a um penhasco, onde não havia mais para onde ir. Quando virei para olhar para ela, Elisa chorava. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, algo nos alcançou. Eu senti uma dor aguda nas costas, como se tivesse sido apunhalado. A última coisa que vi foi o corpo de Elisa sendo jogado do penhasco. Acordei da sessão suando frio, com o coração acelerado. O terapeuta parecia confuso. Ele me perguntou o que eu havia visto, mas eu mal conseguia colocar em palavras. Foi nesse momento que percebi que os sonhos não eram apenas sonhos. Eram memórias, mas não da minha vida atual. Daniel, quem quer que fosse, era eu em algum momento no passado, e algo terrível havia acontecido. Nos dias que se seguiram, os sonhos ficaram mais vívidos e perturbadores. Eu revivi aquela cena na floresta repetidamente. Senti a dor, o desespero, e o medo de estar sendo perseguido por algo invisível. O rosto de Elisa, sempre marcado pelo terror nos momentos finais, não me deixava em paz. Comecei a ter dificuldades para dormir. Cada vez que fechava os olhos, era puxado de volta àquela cena, revivendo os últimos momentos de uma vida que não era minha. Decidi investigar mais a fundo. Com a ajuda de Júlia, comecei a pesquisar sobre vilas antigas que pudessem se encaixar na descrição dos meus sonhos. Depois de dias de busca, encontramos algo. Havia uma vila nas montanhas do interior, que correspondia àquela que eu via. Ela foi destruída por um incêndio há quase 150 anos. Muitos de seus habitantes morreram, e, entre os nomes registrados, estava o de um homem chamado Daniel e sua esposa, Elisa. O choque foi indescritível. Eu, que nunca acreditei em nada disso, estava diante de evidências de que tudo que eu vinha experimentando era real. Daniel e Elisa eram pessoas reais, e de alguma forma, eu estava conectado a eles. Mas o que mais me perturbava era a maneira como morreram. Segundo os relatos, ambos foram assassinados por uma gangue de ladrões que atacou a vila durante o caos do incêndio. Daniel foi esfaqueado enquanto tentava proteger Elisa, que acabou caindo do penhasco ao tentar fugir. Quanto mais eu descobria, mais os sonhos se intensificavam. Agora, eu não apenas revivia as memórias de Daniel, mas sentia sua raiva e desejo de vingança. Durante o dia, comecei a ouvir sussurros, como se algo estivesse me chamando de volta para aquele lugar. À noite, os sonhos mudaram. Não eram mais apenas lembranças do passado. Eu me via novamente na vila, mas agora ela estava em ruínas. Tudo era escuridão e destruição, e eu andava pelas ruas como um fantasma. Comecei a perceber que algo estava tentando se manifestar através de mim. Não era apenas Daniel. Era o peso de uma vida inteira de dor e injustiça. E quanto mais eu resistia, mais forte isso se tornava. O ponto de ruptura veio quando acordei no meio da noite com marcas de arranhões nas costas, exatamente no lugar onde Daniel havia sido esfaqueado. O terror tomou conta de mim. Não sabia mais se era eu ou Daniel vivendo naquela casa. Júlia, preocupada com meu estado, sugeriu que voltássemos à vila. Talvez, se você for até lá, consiga encontrar uma maneira de lidar com isso, ela disse. Relutante, concordei. Naquela mesma semana, fizemos a viagem até o local. Chegando lá, senti um arrepio que percorreu meu corpo. Mesmo depois de tantos anos, havia algo de sinistro no lugar. As ruínas estavam cobertas de vegetação, mas a sensação de morte ainda pairava no ar. Começamos a explorar, e logo chegamos ao penhasco. Era exatamente como nos meus sonhos.
o mesmo lugar onde Daniel e Elisa tinham encontrado seu fim. Enquanto eu observava o abismo, uma sensação de déjà vu tomou conta de mim. Sabia que algo estava prestes a acontecer. Foi então que ouvi a voz de Elisa, sussurrando meu nome. Mas não era Eduardo. Ela me chamava de Daniel. Ajude-me, ela disse, e um frio percorreu minha espinha. Me virei, e ali, no meio das árvores, vi sua figura, exatamente como nos meus sonhos. Ela estava pálida, com os mesmos olhos de terror que eu sempre via antes de acordar. Eles estão aqui, ela continuou, e nesse momento, o som de passos ecoou pela floresta. O medo me paralisou. Era como se eu estivesse revivendo aqueles últimos momentos. Júlia me puxou pelo braço, tentando me tirar dali, mas eu estava preso àquele lugar. A mesma sensação de ser caçado tomou conta de mim. As árvores ao redor pareciam se fechar, e de algum lugar, ouvíamos gritos distantes, como se a vila estivesse sendo atacada novamente. Então, tudo ficou em silêncio. A figura de Elisa desapareceu, e o único som era o do vento passando pelas árvores. Mas eu sabia que não havia acabado. Alguma coisa, algo muito antigo, havia sido despertado. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Os sonhos continuam, mas agora, sinto que estou sendo observado o tempo todo. Não sei se é Daniel ou alguma outra força, mas sinto que não estou sozinho. O passado, de alguma forma, encontrou um caminho para mim, e não sei quanto tempo. Mas conseguirei resistir. Eu costumava acreditar que a morte era o fim de tudo. Agora, estou começando a achar que talvez a morte seja apenas o começo de algo muito mais sombrio. Algo do qual não podemos escapar, não importa quantas vidas vivamos.